E aí pessoal, tudo bem? Antes de falar sobre o tema do nosso vídeo de hoje, deixo claro que nada tenho contra nenhum esporte. Muito pelo contrário, desde criança sempre fui dedicado à prática de esportes. Fui judoca, luto jiu-jitsu, já joguei futebol e quase cheguei aos profissionais de um grande clube brasileiro, não tivesse sido uma ruptura no joelho esquerdo. Mas hoje irei discorrer com você sobre como os torcedores e as torcidas de futebol se transformaram em antros de marginais, de gente burra e de atitudes detestáveis. Ainda que o futebol seja o esporte número 1 do brasileiro e de grande parte do planeta, é surreal ver o nível de alienação e escravidão intelectual de grande maioria de seus torcedores. Infelizmente, ante a tanta corrupção e ganância, o futebol se transformou em símbolo de criminalidade e baderna. Basta você ver os acontecimentos que vêm ocorrendo ao longo dos anos. E não bastasse tanta sacanagem e desordem, agora surgiram as malditas bets e tigrinhos, amplamente apoiados pelos jogadores de futebol, pelos dirigentes e pela grande mídia esportiva, que incentivam a camada mais pobre, que é a dos torcedores, a aderirem a esses vícios de jogos de azar, levando-os a uma vida cada vez mais perdida e desgraçada. Se esses torcedores, a maioria vivendo em condições de extrema pobreza e bestializados pelas condições precárias de vida que têm, e pela ignorância de que são vítimas, tivessem um mínimo de visão, entenderiam que os dirigentes dos clubes, os jogadores e a mídia não estão nem um pouco preocupados com essa triste realidade, pois o que realmente importa são os milhões que entram nas suas contas bancárias. Seria cômico se não fosse tão trágico o fato de que grande parte desses clubes financiam torcidas organizadas, a maioria compostas por criminosos, traficantes e coisas do tipo. E isso já resultou em fatos verdadeiramente trágicos e lamentáveis, a exemplo do garoto Márcio Gasparim, com então 16 anos de idade, que foi brutalmente assassinado no clássico entre São Paulo e Palmeiras, pela final da Supercopa São Paulo, de juniores de 1995, como vocês podem conferir aí no vídeo a seguir. A torcida do Palmeiras invadiu o campo para festejar e provocou a do São Paulo, que derrubou a grade que isolava o tobogã, pegou pedras e paus, derrubou o alambrado e partiu para o confronto dentro de campo. Foram 10 minutos de pura selvageria. Não quero aqui julgar nada e nem ninguém, mas venhamos e convenhamos, se esse pobre garoto não estivesse entrado nessa onda de embate campal, com certeza teria voltado para casa são e salvo. Se visse o futebol como esporte, com certeza nunca teria entrado em uma torcida organizada, pois como já dito, essas torcidas estão abarrotadas de gente ruim e mal intencionada. Também não podemos esquecer aquele trágico incidente ocorrido em Oruro, na Bolívia, quando aquela quadrilha de criminosos assassinou o menino Kevin Espada, de apenas 14 anos de idade, num jogo entre São José e Corinthians, no dia 20 de fevereiro de 2013, jogo esse, válido pela Copa Libertadores daquele ano. Ele foi atingido por um sinalizador em Oruro, na Bolívia, no jogo do time local, o San José, contra o Corinthians. Nessa semana, o estádio Jesus Bermúdez, o mesmo onde Kevin morreu, estava lotado de sinalizadores na partida entre San José e River Plate. Parece que os torcedores não aprenderam a lição em 2013. Muito menos a Conmebol. Isso confirma as minhas afirmações de que torcedores de futebol, principalmente dessas torcidas organizadas, geralmente são pessoas com sérios problemas de cognição e de caráter duvidoso. Pois em vez de tomarem esse triste episódio como exemplo para não repetir esse erro, simplesmente continuam fazendo a merda, como se nada nunca tivesse acontecido.
Quanto à Conmebol, claro que ela não está nem aí para isso, na verdade ela quer mais é que você, torcedor imbecil, se foda grandemente, desde que o dinheiro entre nas contas bancárias deles. Torcedores trocaram socos e chutes na fila. O entorno do estádio ficou simplesmente lotado. O jogo entre os times, que tem as duas maiores torcidas do país, acontece no próximo domingo. O rubro-negro volta a jogar no estádio depois de quase um ano. Quase 50 mil ingressos já foram vendidos. O Flamengo é o vice-líder do campeonato com 57 pontos e pode encostar no Palmeiras, líder do campeonato. Fico me perguntando, o que faz dois marmanjos desocupados trocarem tapas por causa de ingressos para um jogo de futebol? Enquanto isso, outro rebanho de mulas fica gritando em coro incentivando a prática de... Realmente o céu é o limite para a ignorância dessa gente tosca e sem perspectiva de vida. Enquanto esses dois indigentes se agridem, os seus ídolos estão milionários vivendo suas vidas de reis e rindo desses idiotas. E mais recentemente, o incidente ocorrido no jogo entre Santa Cruz e Sport de Recife, no dia 1º de fevereiro deste ano, o qual deixou pelo menos 12 feridos. Sobe o número de detidos pela polícia por participarem de confrontos entre as torcidas organizadas do Santa Cruz e Sport, neste sábado, dia 1º de fevereiro. Acompanhe tudo o que se sabe sobre o caso neste vídeo. No dia 1º de fevereiro, aconteceu o clássico entre o Santa Cruz e o Sport no estádio José do Rego Maciel, popularmente conhecido como Arruda. O que era para ser um dia de uma rivalidade saudável entre os torcedores, acabou sendo um dia com várias cenas de terror. Em diversas regiões do Recife, diversos confrontos entre as organizadas do Santa Cruz e do Sport foram registrados. Entre os casos chocantes estão roubo de roupas de torcedores, saques em lojas e até violência sexual. Ainda antes do jogo, cerca de 650 pessoas foram conduzidas ao batalhão de polícia de choque. Segundo a governadora Raquel Lira, cerca de 700 policiais haviam sido destinados para conter os atos de violência entre as organizadas. Já neste domingo, a Polícia Militar de Pernambuco divulgou uma nota com o número de detidos atualizado, subindo de 20 para 32. Desse número, 14 foram conduzidos até a central de plantões de capital, 6 presos em flagrantes e encaminhados para audiência de custódia e 8, incluindo menores de idade, tiveram procedimentos lavrados contra si. Devido aos episódios de violência extrema, a governadora de Pernambuco anunciou a proibição da presença de torcedores em 5 jogos do Santa Cruz e Sport. O Diário Oficial prevê que o veto vale para jogos de qualquer campeonato que envolva os dois times. O Ministério Público também recomenda que os clubes realizem o cadastramento biométrico de seus torcedores. Em nota, tanto o Santa Cruz quanto o Sport condenaram os atos violentos. Felizmente, não houve nenhum registro de óbito. Os exemplos aqui citados representam uma mínima parte dos atos de vandalismo e selvageria envolvendo torcidas de futebol. Eu poderia botar inúmeros outros desses atos envolvendo esses pseudo-torcedores de almas primitivas. Outra coisa tosca é ver o nível da idolatria de grande parte dos torcedores abobalhados pelos jogadores de futebol, chegando a tratá-los como se fossem verdadeiros deuses. O poder de lobotomia das entidades envolvendo o futebol, em parceria com a famigerada rede lixo de televisão, é muito grande, fazendo pessoas, muitas das quais, sobrevivendo abaixo da linha da pobreza, tirarem seu último dinheiro para pagarem planos de sócio-torcedores. Tomada por uma verdadeira lavagem cerebral, essa gente faminta se vê na obrigação de pagar uma fortuna pela camisa de seu time do coração, para carregar nas costas o nome de um jogador, o qual nem sabe da existência do torcedor emocionado, e também para fazer propaganda gratuita para os patrocinadores, ao contrário dos jogadores e dos clubes, que ganham seus milhares de reais para fazerem a mesma coisa. Muitos desses tapados justificam suas burrices dizendo que eles compram a camisa com o patrocinador, porque é graças ao patrocinador que o time paga as contas e salários dos jogadores.
Enquanto isso, esses torcedores ficam com as suas contas atrasadas, devendo Deus e o mundo, ganhando um mísero salário que mal paga as contas. Agora você entende por que os chamo de burros? Claro que eu não poderia esquecer dos jumentos que resolvem discutir, e até sair na mão por causa de jogador e de time de futebol, sem falar naquele monte de vagabundos desocupados que numa tremenda segunda-feira de manhã, vão para o aeroporto receber seu time, em protesto, por estar jogando mal. Infelizmente, atos como esses têm surtido efeitos negativos em relação ao esporte chamado futebol. Ir a estádios de futebol deveria ser um evento que proporcionasse diversão e relaxamento, mas não é o que acontece. A busca por esse tipo de entretenimento se tornou uma espécie de roleta russa, ou seja, não sabemos o que poderá nos acontecer, pois estamos sujeitos a assaltos, agressões, lidar com falta de educação e de caráter de gente ruim e mal intencionada. Às vezes curto apreciar uma boa partida de futebol, mas apenas como apreciador, pois fanatismo é sinal de fraqueza e falta de personalidade, e nos dias de hoje estou preferindo ficar no aconchego da minha casa, para não ter que me expor a situações potencialmente perigosas, e por que não dizer, fatais. Enquanto não forem tomadas medidas realmente efetivas e drásticas, por parte do poder público, essa baderna se perpetuará, tirando todo o estímulo das pessoas bem-intencionadas a irem a estádios de futebol. Particularmente falando, cheguei ao ponto de que hoje em dia sinto verdadeira ojeriza, só em olhar para as caras de alguns jogadores e dirigentes, e também não sinto mais nenhum interesse em assistir a uma partida de futebol ante a tanta safadeza e corrupção. Mas respeito a sua opção em admirar o futebol, em acompanhar campeonatos, porque sei que gera adrenalina, mas a realidade é bem mais sinistra do que pensamos. E esse era o recado que eu tinha a passar para você, e se você chegou até aqui, eu só tenho a agradecer pela sua atenção e apoio ao meu trabalho. Espero que você tenha curtido esse vídeo, e peço educadamente que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo, comente para ajudar no crescimento do nosso canal, e a me incentivar a entregar novos conteúdos como esse, sempre levando um papo reto. Muito obrigado.